Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, minha irmã, meu irmão, ao canal Liturgia Católica do Dia. Hoje celebramos a liturgia da 29ª semana do Tempo Comum. A palavra de Deus nos convida a reconhecer o imenso dom da graça que recebemos em Cristo Jesus, uma graça que supera em tudo o pecado e a morte e nos introduz na vida eterna. O Evangelho, por sua vez, nos exorta à vigilância constante, para que estejamos prontos quando o Senhor vier. Que o Espírito Santo nos fortaleça nesta escuta orante, para que o nosso coração permaneça desperto e confiante na presença de Deus. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Vamos para mais uma liturgia diária, mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like, inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade cristã. E que essas palavras de hoje toquem no coração de cada um e que faça a gente ser uma pessoa melhor. Primeira leitura. Se pela falta de um só homem a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12, 15, 17 a 19, 20 e 21. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus. Isto é, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, que se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Assim como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim também o ato de justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade inteira foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. E como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reine pela justiça para essa vida eterna. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 40, versículos de 7 a 10 e 17. Refrão. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação ao Evangelho. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos conduz ao coração do mistério da salvação. Na primeira leitura, São Paulo apresenta o grande contraste entre Adão e Cristo. Por meio de Adão,
O pecado entrou no mundo e a morte passou a dominar a humanidade. Mas por meio de Cristo, o novo Adão, a graça se derramou em abundância, restituindo-nos a vida que havíamos perdido. O apóstolo quer nos mostrar que o amor de Deus é infinitamente maior do que o pecado humano. A desobediência de um trouxe a condenação, mas a obediência de Cristo, vivida até a cruz, trouxe a salvação. O que Adão destruiu com a sua rebeldia, Cristo reconstruiu com a sua entrega. Onde o pecado multiplicou o sofrimento, a graça multiplicou o perdão e a esperança. Essa é a boa notícia da fé cristã. A graça sempre vence, porque o amor de Deus é mais forte do que o mal. O Salmo responsorial reforça essa atitude interior de confiança e docilidade. O salmista não se refugia em sacrifícios externos, mas oferece o coração aberto à vontade de Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Fazer a vontade de Deus é o verdadeiro culto, a resposta amorosa à graça recebida. Mais do que palavras ou ritos, o Senhor deseja o dom de uma vida obediente, uma vida que escuta e cumpre sua palavra. No Evangelho, Jesus nos convida à vigilância constante. O discípulo deve manter os rins cingidos e as lâmpadas acesas, símbolos de prontidão e de fé viva. Não sabemos quando o Senhor virá. Pode ser à meia-noite, pode ser de madrugada, mas o que importa é estar sempre desperto. O belo paradoxo do texto é que o próprio Senhor, ao voltar, se torna servo dos servos. Ele os faz sentar-se à mesa e os serve com amor. Essa imagem é extraordinária. O mestre que se põe a servir os seus. É o mesmo gesto da ceia quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Assim, o Senhor nos revela que a vigilância não é um medo paralisante, mas uma espera amorosa, confiante e ativa. Vigiar é viver de modo coerente, é manter o coração aceso na fé e nas boas obras. O Evangelho nos alerta contra a distração espiritual e a indiferença. Quantas vezes deixamos de perceber a presença de Deus no cotidiano, ocupados com 1000 tarefas e preocupações? A vigilância evangélica é estar atento aos sinais de Deus, é acolher o Senhor que chega nos pobres, nos doentes, nos pequenos. Portanto, a liturgia de hoje nos chama a uma dupla atitude: reconhecer o poder da graça que nos salva e permanecer vigilantes na esperança. Quem vive na graça vive desperto. Quem confia no amor de Deus não teme o futuro. E quem espera com o coração aceso experimenta desde já a alegria do reino. Peçamos ao Senhor que nos mantenha firmes na fé e perseverantes na vigilância. Que o Espírito Santo nos ensine a fazer sempre com alegria a vontade do Pai, como fez o Cristo obediente, o novo Adão. E que quando Ele vier, nos encontre com as lâmpadas acesas, iluminados pela fé, sustentados pela graça e prontos para o banquete eterno. O Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a mais um final da nossa liturgia, né? Obrigado por você ter ficado até aqui e escutado a palavra de Deus. Espero que essa palavra toque no coração de vocês e que ilumine as suas vidas. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau.